Sacrifício. Quando pensamos em Deus, em religião, logo pensamos em algo que precisa ser feito, uma obrigação, algo que é um sacrifício. Quando lemos as orientações de Deus, a coisa é diferente. Deus vai nos dizer no livro de Oséias que Ele deseja misericórdia no lugar de simples sacrifício, que Ele deseja conhecimento no lugar dos holocaustos. A gente pensa que Deus precisa de presente, que Ele precisa ganhar alguma coisa, que é necessário dar algo que o eterno precise. Romanos 12 nos ensina que o sacrifício que precisa ser entregue é a minha vida, é o meu coração, é a mim mesmo. Então hoje, pegue-se a si mesmo, coloque-se no altar, entregue-se com um coração amoroso a Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. Oi pessoal da EBNU, meu nome é Guilherme. Eu sou a Débora. E esse daí é o Isaac. A gente quer convidar vocês aí para a gente começar mais uma celebração da EBNU em 2023. Agradecendo a Deus pelo ano que passou e pedindo por um ano que vai começar, que o Senhor nos dê graça. E o Isaac tinha um recado também para dar e já passou. Deus abençoe vocês, vamos celebrar o Senhor juntos. Um abraço. Καλημέρα αδερφοί, ευλογημένος ο νέος χρόνος. Bom dia, irmãos. Abençoado o novo ano. Amanheceu um novo ano nas nossas vidas e todos nós, na EBNU, desejamos um ano cheio de alegria e as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. 2023. Temos 2023 motivos para agradecer o nosso Deus. Agradecemos porque nós chegamos esse primeiro dia do ano. Deus é bom, Deus é bom. E o nosso Deus, nós desejamos esse ano nos abençoar com a presença dele na nossa vida e a nossa família. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Bom dia. Bom dia. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz.
Feliz Ano Novo para todos, que 2023 seja uma bênção na sua vida. E atenção para a IBNU. Não teremos celebração no dia 1º de janeiro e voltaremos à celebração presencial sem falta no dia 8 de janeiro às 10h30 no WTC. Mas não se esqueça, durante todo o tempo estaremos online e você pode estar participando com a gente em celebração, aprendizado bíblico e adoração. Deus abençoe a todos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu.
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu. Chegou o momento de refletirmos juntos. É um momentinho que a IBNU separa para você pensar nos motivos de gratidão a Deus. O ano terminou e um novo ciclo começa. Quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus? Eu pessoalmente louvo a Deus. Sou muito grata pelo seu amor, pela salvação, pelo perdão de pecados. Sou grata pelo cuidado de Pai. Esse ano Deus me deu uma graça maravilhosa, que é ter aberto meus olhos para perceber o cuidado dele na disciplina, no amor, na presença dele cotidiana, tanto na alegria quanto na tristeza, tanto no momento de saúde quanto na doença. Saber que Deus está conosco é tão bom, é tão bom. E eu te agradeço, Senhor, eu louvo a Ti por tudo isso. Só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus.
permaneci na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder para ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Olá, quero convidar você agora para o nosso momento de intercessão. Vamos agradecer a Deus por esse ano que se inicia e também pedir pelas suas bênçãos para que nós possamos caminhar na direção do reino, possamos caminhar dentro da vontade do nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos por esse ano que se passou, Pai, porque o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou de todo mal até aqui, Pai. E nós te agradecemos por mais um ano que se inicia, por mais essa oportunidade que nós temos de desenvolvermos, Pai, o Teu reino, de fazer parte daquilo que o Senhor tem para nós. E pedimos, Pai, a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria, nos encha de alegria, nos encha de transformação nos nossos corações. E, Pai, pedimos por aquelas pessoas que ainda não estão nos caminhos do Senhor, Pai, pedimos que o Senhor nos use para chegar a essas pessoas. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe também aqueles que estão no campo missionário, aquelas pessoas que estão em outros países, em outros lugares, Pai, em lugares de dificuldade. Pedimos, Pai, pelas vidas das pessoas que também estão passando por outras dificuldades, como enfermidades, dificuldades financeiras, Pai, que o Senhor livre essas pessoas dessas situações. E peço mais uma vez, Pai, a Tua bênção nesse ano que se inicia. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Um feliz ano novo para você que nos acompanha aqui na IBNU, nesse momento onde nós vamos dedicar parte desse dia estudando um pouco da Palavra de Deus, sua mensagem valorosa, aquilo que ela tem para nos ensinar para esse ano que se inicia hoje, para essa nova oportunidade que nos está sendo dada. E a minha pergunta, que é o tema da nossa mensagem para você é privilegiado? Tem se discutido muito a respeito desse assunto nas mídias, nos círculos, nos ambientes acadêmicos, de trabalho e tantos outros lugares, até mesmo nas famílias as pessoas têm falado muito sobre isso. E eu quero analisar de uma forma diferente e responder essa pergunta no final da mensagem para que você perceba qual é a sua posição, como você está. Será que por conta do ano de 2022 você está desanimado, você está se sentindo menosprezado, você está achando que Deus talvez deixou você um pouquinho de lado, escanteou você, você está sentindo que 2023 vai ser um ano muito pesado, muito difícil, você está com uma carga muito pesada nos seus ombros. O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? E eu convido você então a ler comigo o texto que está lá na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 10, verso 19 até o verso 25. O texto diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero
e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. É muito interessante esse trecho da carta aos Hebreus, essa carta que nós não temos uma autoria definida, o texto da carta historicamente não recebeu uma titulação que você encontra, por exemplo, em outras cartas do Novo Testamento, como as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo João, do apóstolo Tiago, essas cartas que apresentam logo no início o autor delas. Paulo, muitas vezes, ele começa com a gente chama de uma fórmula, Paulo, servo do Senhor Jesus, a igreja que está em tal lugar, e ele sempre se apresenta no início das suas cartas. João também faz isso, Pedro também faz isso. E é interessante que na carta aos Hebreus a gente não encontra isso. A gente encontra já a carta iniciando, falando dos relatos que foram acontecidos e mostrando na história como Deus se revelou ao seu povo para apresentar essa salvação, esse mover da sua ação salvífica no mundo, através de Cristo Jesus. Então nós vemos que logo no início da carta ele já apresenta essas credenciais. Eu vou falar com vocês a respeito do que aconteceu, o que ocorreu e quem são os destinatários dessa carta. Ele escreve num tema de uma forma tão culturalmente arraigada no judaísmo que ela foi dada esse nome, Carta aos Hebreus, para que aqueles que sempre estiveram dentro da cultura e da religiosidade judaica pudessem entender o desdobramento desse acontecimento, que é a vinda do Filho de Deus aqui na Terra, o seu sacrifício e o que isso representa nessa nova forma de viver a vida. Então esse é o tema geral da carta aos Hebreus. E ele vai minuciosamente apresentando cada elemento que está presente na vida diária da religiosidade judaica e mostrando como Cristo, ele executa e ele cumpre exatamente aqueles preceitos que a lei estava demandando. É muito interessante ver que lá no final da carta, no capítulo 13, ele termina dizendo o seguinte: olha, irmãos, eu peço que vocês suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar, logo irei vê-los com ele. Saúdem todos os líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Então isso dá mais ou menos um parecer de onde a carta foi escrita. Quando ele fala que os da Itália enviam saudações, aparentemente nós estamos falando com alguém que estava provavelmente em Roma ou em alguma região próxima a Roma, e escreve essa carta para esses judeus que estão dispersos ali, muito provavelmente na região da Ásia. E ele está falando do Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, que provavelmente depois da morte do apóstolo Paulo foi encarcerado e estava sendo liberto. E ele estava planejando fazer essa viagem para visitar os destinatários dessa carta aqui. Mas o que é interessante nesse trecho que nós lemos? Olha só o que a gente vai perceber. Preste bastante atenção nos elementos que ele coloca aqui. Ele fala, por exemplo, que nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, que é o seu corpo. E aí ele depois diz que nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração sincero, de plena convicção da fé, tendo os corações o quê? Aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os corpos lavados com água pura. Aí você fala assim, não, mas isso é uma linguagem figurada, isso é uma linguagem que o escritor da carta está usando aqui para mostrar como que deve ser a nossa vida, como que a gente deve caminhar depois aí de nós entendermos a salvação, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos aproximar de Deus. Mas é muito mais do que isso. É interessante nós lermos
E eu não vou ler o texto todo, mas lermos rapidamente o relato que nós encontramos no livro de Levítico. Levítico capítulo 16. E Levítico 16 vai falar justamente sobre o subtítulo aqui da NVI, apresenta o dia da expiação. No hebraico é chamado de Yom Kippur, o dia do perdão, que era o dia único no ano em que o sumo sacerdote, o líder máximo religioso do povo hebreu, entraria justamente naquele ambiente, o ambiente mais sagrado dentro da prática cultica de Israel, que era o Santo dos Santos. Lembra? Quando Deus mandou fazer o tabernáculo lá no deserto, o povo estava no deserto, e esse modelo do tabernáculo foi passado para o templo depois, você tinha 3 espaços. Você tinha uma área externa, onde havia alguns elementos, como, por exemplo, uma bacia de bronze para a purificação, havia um altar do sacrifício que ficava na porta, na entrada do tabernáculo. Depois você tinha um lugar que era chamado de lugar santo, onde você tinha uma mesa chamada mesa da propiciação, onde ficavam os pães da propiciação. Você tinha também um candelabro com 7 braços, a famosa menorá, que iluminava todo o espaço e deveria ficar acesa durante o serviço. E você tinha também um altar de incenso, onde eram colocados os incensos, e a brasa que acendia o incenso tinha que vir lá de fora do altar do sacrifício, ou seja, depois de você fazer o sacrifício, uma brasa era levada para o incensário, para que o incenso fosse queimado e o aroma suave subisse aos céus. E aí havia um véu, uma divisão entre os 2 espaços, e lá dentro desse espaço, atrás do véu, era chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Lá estava a Arca da Aliança, que Deus mandou Moisés construir através ali da obra maravilhosa dos 2 artífices, né, Bezalel e Aholiabe, como é descrito no Pentateuco. E nessa Arca da Aliança você tinha um espaço na tampa onde tinham os 2 querubins cujas as asas se tocavam, e você também fazia ali uma aspersão naquele espaço. E dentro da arca estavam as 2 tábuas da lei passadas a Moisés lá no Monte Sinai, Monte Horebe, aí depende da discussão geográfica que está aberta ainda, mas as 2 tábuas da lei, a vara que Arão utilizou para fazer os milagres lá no Egito, e também um pote com o maná representando ali o sustento que Deus havia dado ao povo enquanto eles caminhavam no deserto. E, segundo a lei, o sumo sacerdote, nesse dia, ele deveria entrar para fazer um sacrifício anual em perdão ao povo. E você já ouviu talvez essa expressão, ele é o bode expiatório. Ou seja, o bode expiatório era aquela pessoa que vai pagar o preço por conta de uma falha geral, vamos dizer assim. Ele foi o bode expiatório. A empresa precisava demitir dentro do seu corpo de executivos e demitiu aquele que ganhava o salário mais alto. Então ele foi o bode expiatório. Essa expressão vem justamente desse cerimonial, desse rito que nós estamos falando aqui. Olha que interessante, a partir do verso 1, houve um evento na história de Israel onde 2 filhos do sumo sacerdote Arão, que era irmão de Moisés, apresentaram fogo estranho ao Senhor. E o Senhor os consumiu. Na frente de todo o povo, na frente do seu pai, fogo saiu do altar e consumiu eles porque eles não estavam cumprindo com as regras necessárias para se apresentar diante de Deus, purificados e santificados para prestar o culto. E aí, depois que isso ocorre, Deus vira para Moisés e diz o seguinte, diga ao seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Holocausto representando a queima completa da oferta. Ele vem do grego, holocaustos, queimar tudo. Então você apresentava esse sacrifício e ele era totalmente queimado ali no altar diante do Senhor. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas. Por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Olha que interessante. Primeiro ele precisava se purificar e purificar a sua família.
Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Depois ele vai trazer o novilho, vai fazer a oferta, vai purificar o altar, vai purificar o espaço santo e depois vai aspergir lá dentro, na região do Santo dos Santos, quando ele apresentar essa oferta diante do Senhor em prol de todo o Israel. Então você percebe que esse cerimonial, esse ritual, era muito importante e era importante que fosse seguido à risca. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da religiosidade de Israel, o povo ele continuamente precisava vir ao templo para poder apresentar sacrifícios. Você tinha 3 grandes festas e nessas 3 festas as pessoas, os hebreus, eles deveriam subir a Jerusalém, quando o templo já tinha sido estabelecido em Jerusalém, eles deveriam subir a Jerusalém para poder prestar culto, né? Nós estamos já falando aí de um período em que o povo já ocupou a terra de Israel, já se espalhou na terra de Israel, e essas 3 festas traziam o povo até Jerusalém para celebrar ao Senhor. Você tinha lá as 3 datas importantes, e uma delas era justamente essa, do Yom Kippur. E o que é interessante a respeito do Yom Kippur? O sumo sacerdote, ele primeiro fazia um sacrifício ou fazia um cerimonial de purificação da sua própria vida e depois ele fazia o cerimonial de purificação da sua família. Só depois que ele tivesse feito isso, ele viria e purificaria todos os espaços do templo para que, por mais um ano, essa região, esse lugar sagrado fosse utilizado como prova de conexão com Deus e como prova de que o povo realmente se arrependia das suas falhas e dos seus pecados. E depois aí havia a terceira parte, que era justamente esse bode chamado de bode expiatório, quando o sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça desse bode e ali ele confessava todos os pecados do seu povo, pecados de Israel, e depois disso esse bode era levado ao deserto como uma ideia de que os pecados de Israel estavam sobre aquele bode expiatório que seria eliminado do povo. E a mentalidade por trás desse evento seria que o povo passasse a seguir uma vida mais reta, uma vida mais digna, porque eles viram os sacrifícios que foram feitos diante deles para a sua purificação, e eles viram também que os pecados foram lançados sobre uma outra pessoa, e esse bode, que era um outro ser, no caso, né? E esse bode era levado para o deserto para carregar as culpas e as falhas do povo de Israel. Mas você pode pensar, pô, interessante isso, né? Ou seja, se nós temos falhas, se nós temos dificuldades, nós temos aí uma forma que o próprio Deus levantou para purificar o seu povo. Então, por que a gente não continua fazendo isso? Por que isso não é uma prática nos dias de hoje? Porque, infelizmente, o que aconteceu com Israel? Israel começou a barganhar. Israel começou a perceber que, bom, nós já temos aqui todas as formas para nos purificar. Então, se eu cometer um pecado, se eu cometer uma falha, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei como eu posso me livrar da culpa. Ou seja, Deus mesmo já disse o que a gente tem que fazer. Eu posso tanto oferecer ofertas fora de época ou esperar o Yom Kippur, onde todos os pecados vão ser, em tese, entregues diante de Deus e nós vamos estar livres da nossa culpa. Mas o que nós percebemos a partir do que nós lemos na Bíblia é que não era bem isso que Deus estava esperando. Não era essa a ideia dos sacrifícios, não era essa a ideia de toda essa forma cultica que estava sendo estabelecida ali no período de Moisés e depois foi implementada na vivência do povo. A ideia por trás de tudo isso era que o povo tivesse uma consciência transformada, entendendo que sobre eles deveria cair o pecado, sobre eles deveria cair a culpa. Deus era um Deus tão santo e tão puro que ele não poderia conviver com o pecado. A gente leu aqui o texto de Levítico, logo no início do capítulo 16, Moisés está falando para Arão sendo o sumo sacerdote, Deus está falando para Moisés que vai falar para Arão, e Deus está falando o quê? Não deixe que Arão entre o tempo todo lá no Santo dos Santos, porque se ele entrar indigno, eu vou ter que fulminar ele, como eu fulminei os seus 2 filhos. Então,
perceba que essa prática cultica, ela deveria transformar a mentalidade e a consciência do povo para que eles pudessem viver cada vez de forma mais digna diante de Deus. Mas a gente vai falar depois mais sobre esse texto de Hebreus, mas Romanos ele tem um trecho que é muito interessante, que o apóstolo Paulo ele explica como a lei, que é essa lei que estava sendo cumprida aqui nesse dia da expiação e nos outros cerimoniais que foram passados lá, a lei ela não veio e ela não tinha poder para purificar 100% as pessoas. Inclusive, se nós formos ler aqui no próprio capítulo 10, o que o autor da carta aos Hebreus nos diz, ele fala o seguinte, olha só no início, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, ou seja, se a lógica atrás dos sacrifícios é que cada vez que você oferece um sacrifício, cada vez que o sacrifício é apresentado diante de Deus, as pessoas vão se purificando e vão limpando a sua vida dos seus comportamentos ruins, por que a gente continua oferecendo o sacrifício? Por que a gente continua fazendo ano após ano isso? Isso demonstra que esse aperfeiçoamento não estava ocorrendo. Essa mudança de atitude, essa mudança de caráter, essa mudança de consciência não estavam acontecendo na vida das pessoas. E aí você pode se perguntar, mas tudo bem, isso aí está lá no texto bíblico, lá atrás. O que isso tem a ver comigo? E você perguntou no início da mensagem se eu sou privilegiado. Como que eu posso ser privilegiado na vida que eu vivo, na situação que eu estou vivendo, nas dificuldades, nas lutas? Muita gente aí vivendo bem, ganhando dinheiro, eu não estou ganhando nada, estou passando um aperto danado cada mês aqui, né? Como o pessoal diz, né? Eu estou vendendo almoço para pagar a janta, não consigo evoluir, não consigo prosperar, e agora nós temos uma situação diferente no Brasil, com uma mudança governamental, eu não sei o que vai ser do meu futuro, a minha perspectiva de 2023 é a pior possível. Então deixa eu te falar por que você é privilegiado. Você acompanhou comigo, quando a gente falou aqui do texto, que somente uma pessoa podia entrar no Santo dos Santos. Somente uma vez ao ano, deveria entrar para oferecer o sacrifício pelo povo, para aspergir todo o local com o sangue do sacrifício, para limpar todas as coisas, purificá-las, prepará-las para o serviço do ano que viria. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a essa porção da presença e da glória de Deus. Lembre no texto que nós lemos em Levítico, Deus fala, eu vou aparecer em fumaça sobre a tampa da arca. Então isso é algo santíssimo, é sagrado, é a glória de Deus aparecendo, ou seja, essa apresentação da glória de Deus aparecendo para o povo. E só uma pessoa podia ter essa experiência. Olha que coisa interessante. Agora você imagina comigo, eu quero aqui contar uma história, criar um cenário para ver se você consegue entender um pouco melhor. Imagina uma pessoa que vivia numa região um pouco mais distante. Nós estamos falando aqui do templo, o templo de Jerusalém. Jerusalém fica praticamente no centro do território de Israel. Você tem ao norte várias tribos que ficavam para a parte superior e algumas tribos ficavam para a parte inferior do território. Depois, quando você vai ter o exílio e vai voltar, já há ali um outro povo, né, que é descendente, é parente do povo de Israel, mas se misturou com pessoas da região e pessoas trazidas de outro lugar, que depois receberam o nome de samaritanos. Na época de Jesus, você já tem uma divisão, você tem o reino de baixo, aqui chamado de reino da Judéia, a Samaria, e no norte você tem a Galileia. Então você imagina alguém que está ali habitando na Galileia, e essa pessoa ofende uma outra pessoa, ou comete uma infração, algo muito pesado, assim, ele sente no seu coração que ele está devedor diante de Deus. E ele quer oferecer um sacrifício para Deus para pedir perdão pelo que ele fez. Ele pode ter fraudado um negócio, ele pode ter roubado alguém, ele quer pedir perdão. Não é? O próprio texto do Novo Testamento, lá nos Evangelhos, Jesus, quando ele encontra aquele publicano, né, na cidade de Jericó, chamado de Zaqueu, Zaqueu sabe que ele estava fraudando o povo, estava defraudando o seu próprio povo. E aí, quando Jesus o confronta, ele fala, olha, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu peguei errado, porque era o que a lei mandava. A lei falava, se você roubasse alguém, você tinha que pagar 4 vezes mais. Então, imagina uma pessoa que está ali na região da Galileia, e ele vai
ele fala, eu vou lá em Jerusalém, vou oferecer um sacrifício ao meu Deus, porque eu quero me retratar, eu quero me redimir, eu quero refazer ou reconsertar, né? Consertar isso que eu acabei aqui fazendo. Então, ele ia lá e falou, eu vou oferecer um sacrifício. Eu tenho posses, eu tenho ovelhas aqui, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Havia toda uma situação contemporânea ali, que era muito difícil que a pessoa talvez trouxesse um animal para ser sacrificado lá do norte da Galileia até Jerusalém. Havia um comércio que ocorria, por exemplo, ele podendo vender o seu animal na Galileia e comprando um animal pronto para ser sacrificado lá em Jerusalém. Pode ser que isso tenha acontecido, então imagina que ele faz essa viagem, uma viagem aí, se você estiver caminhando de 3 a 4 dias, não é? Caminhando pelas terras de Israel, e você sobe para a região do templo. Para você entrar na região do templo, você como um membro da comunidade judaica, você tem vários rituais que você precisa fazer. Então, se ele vem da região norte, ele provavelmente se lavou em algum dos tanques de entrada da cidade, depois ele vai para uma região ali próxima ao templo, onde havia as pias, os banhos rituais, né, os chamados de mikvaot, cada lugar ali para você poder fazer a sua purificação. Ele entrava ali, se purificava, ganhava vestes de linho limpas e entrava, subia as escadas para a região do templo. E chegando lá no templo, ele já tinha adquirido o animal que ele queria oferecer. Chegava um dos sacerdotes que estava em serviço e falava, olha, eu quero oferecer esse sacrifício aqui pela culpa. Eu gostaria que você fizesse o sacrifício. Aí é que nós precisamos dar uma pausa. Porque todo o trabalho dessa pessoa que se sentiu culpada pelo pecado que ele fez, se encerrava aqui. Ele não poderia adentrar a região do templo. Ele não podia chegar perto do altar do sacrifício, porque isso era reservado aos levitas sacerdotes, que eram os filhos de Levi e descendentes de Coém, um dos descendentes de Levi. Então, só os coatitas poderiam estar ali naquela região, e só os da família de Arão poderiam assumir o cargo do sumo sacerdócio. Então você percebe que a vida dessa pessoa que estava fragilizada por conta do pecado e da culpa que ele estava sentindo, ele não poderia participar desse processo de purificação daquilo que ele havia feito, porque ele chegava na entrada do templo, ele entregava o animal para ser sacrificado e ali ele esperava. Ou seja, o sacerdote ia preparar o sacrifício, ia fazer todas os cerimoniais, os ritos de sacrifício, e depois ele voltaria, aspergiria a pessoa com o sangue sacrificado para que ela estivesse purificada. Mas você percebeu algo muito interessante nessa história que eu contei? A pessoa não tinha acesso ao processo de sacrifício. A pessoa ela era barrada, ela não podia, pela própria lei, entrar na região do sacrifício. Ela tinha que confiar que aquele sacerdote que pegou o seu animal ia seguir os preceitos da lei. Ou seja, é óbvio que a pessoa que ia oferecer o sacrifício, ela não tinha culpa se o sacerdote errasse em alguma coisa lá. Deus ia pedir do sacerdote a responsabilidade por ter feito alguma coisa errada no processo. Mas você não tinha essa proximidade, essa conexão com aquele evento, com aquele movimento para você purificar a sua vida, para você purificar as suas atitudes. E aí o que nós lemos aqui no texto que nós acabamos de ver? Jesus, ele entra na história. E o texto em Hebreus vai nos mostrar que Jesus ele não é apenas o sacrifício perfeito, esse cordeiro perfeito, porque querendo ou não, esse cordeiro que era sacrificado lá e limpava aquela pessoa daquela culpa e tudo mais, ele não tinha o poder de transformar a vida da pessoa e fazer com que ela tivesse agora uma consciência trabalhada e transformada a partir das suas experiências, a partir daquilo que ele viveu. Porque a pessoa ela poderia voltar a pecar, ela poderia voltar a cometer outro delito, e essa consciência talvez não estivesse ali sendo moldada de acordo com o que Deus esperava para a vida dela. Mas aí Jesus aparece na história como esse sacrifício perfeito, essa ovelha que vai ser morta no lugar daquele pecador. Não apenas isso, ele também, de acordo com o que nós lemos aqui na carta aos Hebreus nos capítulos anteriores, ele é o sacerdote, não da ordem araônica, não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque,
que é uma outra representação, é um sacerdócio que é ligado diretamente ao próprio Deus, e ele, como sacerdote perfeito, ele pode oferecer esse sacrifício de uma forma plena, de uma forma cabal, porque ele não precisa se purificar. Os sacerdotes precisavam se purificar porque durante o ano eles poderiam cometer alguma falha e eles precisavam estar puros diante de Deus. Jesus, ele já era puro. Ele não tinha nenhum pecado. Então, ele é o sacerdote perfeito. Ele não precisa refazer o sacrifício, porque uma vez que o sacrifício foi feito por Jesus, esse sacrifício ele já é válido para todo sempre. E aí o que nós percebemos? O que o texto vai nos apresentar? Aquele homem que saiu lá da Galileia na nossa história, ele parou na entrada do templo. Ele não consegue adentrar o espaço fechado do templo, muito menos entrar no lugar santo, muito menos entrar no Santíssimo, que era onde só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. E olha o que o texto nos apresenta. Portanto, irmãos, nós temos agora o quê? Plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Você percebeu como você é privilegiado? Você, depois de conhecer e vivenciar o sacrifício de Cristo Jesus e você entender o que ele fez por mim e por você, você agora tem esse privilégio que muitas pessoas no Antigo Testamento quiseram ter e não puderam. Nem grandes profetas, se eles não tivessem na posição de sumo sacerdócio, nem grandes profetas que são citados no texto bíblico tiveram essa experiência, tiveram outras experiências com Deus. Mas a experiência de entrar ali no lugar santíssimo era reservada ao sumo sacerdote. Hoje eu e você temos a mesma oportunidade de estarmos diante de Deus e recebermos dele todo esse cuidado que ele nos entrega através do seu Santo Espírito, quando nós recebemos o Espírito através da aceitação do sacrifício do seu Filho. Pelo sangue de Jesus, agora nós temos acesso direto a Deus. Nós temos acesso direto, sem precisar de nenhum intermediário, sem precisar esperar que alguém venha e faça um sacrifício por nós, pois Jesus já foi esse sacrifício perfeito. E aí você percebe o quão privilegiados nós somos, porque nós podemos agora apresentar as nossas culpas e as nossas falhas diante de Deus diretamente através do Espírito Santo. Ainda que nós não saibamos exatamente como devemos pedir, como devemos orar, Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é essa a grande diferença que nós percebemos da situação que nós estamos vivendo hoje e da situação que as pessoas viviam naquela época. Então, quando você pensar que 2023 vai ser um ano muito complicado, vai ser um ano muito difícil, pode ser que nós tenhamos que enfrentar outras lutas, outras batalhas, mas percebam como nós já temos um privilégio maravilhoso de termos um acesso direto ao nosso Pai. E é interessante que a continuidade do texto aqui, ele vai falar sobre... Lembra que nós falamos de como o sacerdote precisava se purificar e tudo mais? Ele vai dizer, olha só, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós não podemos nos deixar levar pelas dificuldades. Nós não podemos nos deixar levar pelas lutas, pelas incertezas. Nós temos que ter essa plena consciência de que todos aqueles rituais que eram exigidos foram cumpridos em Cristo Jesus e agora, através de Cristo Jesus, nós temos acesso direto a Deus. E não só isso. Você ainda pode ter lutas. Você ainda pode ter batalhas dentro da sua vida diária. Você pode enfrentar pecados que você está lutando, que você não está conseguindo viver. Mas a grande diferença é que, através do sacrifício de Cristo, ele mesmo falou que quando ele voltasse aos céus, ele mandaria o Consolador. E esse Consolador veio, esse Espírito que habita em nós. Através da ação desse Espírito, nós vamos transformando e trabalhando a nossa consciência para vivermos cada dia mais de acordo com os preceitos de Deus para nós. E tudo isso graças ao sacrifício de Cristo Jesus. Mas aí tem aqui uma orientação prática. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. É interessante a gente pensar nisso aqui. Por que esse texto está aqui? Pode ser que o autor ele recebeu alguma informação do tipo, olha, as pessoas estão abandonando lá o grupo. As pessoas elas brigaram entre si, elas tiveram decepções, então elas resolveram sair. E o apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, eu ia cometer uma gafe teológica aqui, mas eu consegui puxar, que muita gente acha que talvez o apóstolo Paulo seja o autor dessa carta, mas existe muita discussão sobre isso. O autor da carta, ele fala que nós, depois de entendermos isso, depois de entendermos o que representa esse sacrifício de Jesus e como nós agora temos acesso direto a Deus, nós precisamos uns dos outros para nós termos esse encorajamento, esse incentivo ao amor e às boas obras. Aliás, muitas das experiências negativas que nós vemos no meio eclesiástico é porque muitas pessoas elas vão para as igrejas, elas vão para as reuniões comunitárias, elas vão para as celebrações, para os eventos, esperando que Deus vá encontrar elas lá. Ou seja, elas querem que nesses ambientes, nesses lugares onde elas estão, elas recebam de Deus uma porção. Quando, na verdade, o movimento deveria ser o inverso. A igreja deveria ser a reunião das pessoas que já tiveram um encontro transformador com o Senhor. Já tiveram um encontro transformador com o seu Filho, já receberam a dádiva divina do Espírito Santo nas suas vidas. E quando elas estão reunidas, elas fazem justamente isso aqui que o texto está nos dizendo. Ou seja, as pessoas juntas como igreja, elas são incentivos ao amor e às boas obras. Ao amor que é aquilo que Jesus falou de uma forma tão brilhante, quando perguntaram para Jesus quais são os maiores mandamentos, ele fala, você tem que seguir só duas coisas. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai amá-lo com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua fé, com tudo que você tem, você vai amar a Deus. E a segunda, que é semelhante a essa, você vai amar o seu próximo. Como você ama a você mesmo. E aqui existe uma relação de equidade muito importante. Você não vai amar o outro menos do que a você por se considerar mais importante do que o outro. E também não vai amar o outro mais do que você se considerando inferior às pessoas. Porque através do sacrifício de Cristo, não existe mais sumo sacerdote que entra sozinho no Santo dos Santos. Não existe mais um sacerdote que vai oferecer o sacrifício. Cristo Jesus nos coloca todos em igualdade. Todos nós temos agora acesso ao Pai. Todos nós podemos estar na sua presença. Todos nós podemos apresentar as nossas orações de culpa, de remorso, de gratidão. Todos temos acesso direto a Deus. E aí, quando nós estamos reunidos como igreja, nós nos fortalecemos uns aos outros. Nós nos ancoramos uns nos outros. Nós somos suporte uns aos outros. Nós ajudamos os outros a executarem as boas obras. Nós ajudamos os outros a exercerem esse amor. É interessante que o relacionamento dentro da igreja, muitas vezes, ele pode trazer algumas rusgas e algumas feridas. E o que nós devemos fazer nesses eventos, nesses momentos, é confiar de que Deus também ama a outra pessoa, assim como Ele me ama. E eu preciso demonstrar e derramar desse amor para essa pessoa também. Então eu preciso transformar a minha forma de agir para que essa pessoa ela sinta o amor de Deus através de mim. E ela também seja transformada. É claro que há casos extremos. Há casos em que não apenas o amor ele é necessário com exortação. Vocês viram aqui que a gente leu os últimos versos dessa carta, como ele diz, olha, eu escrevi essa exortação, eu gostaria que vocês recebessem essa palavra minha, mas eu escrevi pouco, eu poderia ter escrito muito mais. Ou seja, existe muito que a gente pode falar para as pessoas para que elas possam ter esse comportamento corrigido, mas o importante de tudo, o mais importante, é você falar tudo isso em amor. Não é falar com julgamento, não é falar se achando melhor que o outro, mas você fale como você queria que alguém falasse para você caso você tivesse errado. Caso você tenha pisado na bola. Poxa, como é que eu queria que alguém viesse e tratasse esse assunto comigo? É dessa forma que você tem que falar com as pessoas. E aí a recomendação de nós estarmos sempre buscando as reuniões, buscando o ajuntamento. E a gente sabe, a IBNU ela tem atingido vários lugares do mundo e em alguns lugares isso não vai ser possível. Talvez o ajuntamento vai ser esse ajuntamento aqui online. Você pode, inclusive, entrar em contato conosco se você tiver um pedido de oração, se você tiver uma alegria que você quer compartilhar.
Nós estamos aqui para ouvi-lo e para sermos essa comunidade online. Mas para aqueles que têm a oportunidade de estar juntos, o estar junto é muito importante para a transformação do comportamento que nós temos. E ele termina esse trecho aqui dizendo: vocês precisam encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa é uma consciência que nós nunca podemos perder. A consciência de que entra ano, sai ano, nós estamos iniciando um novo ano, são 365 novas oportunidades para você fazer o bem, para você amar o próximo, mas nós temos que saber que o dia virá do julgamento, o dia final, o dia do Senhor, como é tratado em alguns textos da Bíblia. E esse dia vai trazer a panos limpos todas as obras que nós fazemos. Então, nós precisamos nos encorajar a vivermos essa vida de dignidade. Aquele sacrifício que eu mencionei da pessoa que sai lá do norte de Israel e vai para Jerusalém, ele deveria transformar a pessoa, deveria mudar o seu comportamento. E você agora tem o privilégio de ter um acesso direto ao Pai, de ter um acesso direto através do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo trabalhando na sua vida para você ser transformado. É interessante que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele faz uma comparação muito singular, pelo menos, né? Quando ele diz que você não deve, capítulo 5, ele diz: não se embriague do vinho, onde há contenda, mas deixe-se encher do Espírito. Deixe que o Espírito Santo encha a sua vida. Essa é a prática que nós devemos ter como igreja. A prática de que, nesse próximo ano, nós vamos permitir que o Espírito Santo nos inunde, haja através de nós e nós sejamos bênção na vida uns dos outros. Eu quero terminar lendo esse mesmo trecho, mas agora até o final do capítulo, numa versão um pouco diferente, que é a versão da Mensagem. Como você sabe, a Mensagem ela é um texto um pouco mais fluido, ele é um texto mais direto, ou seja, uma linguagem mais fácil. E ficou muito interessante esse trecho, eu queria que você me acompanhasse. Olha só o que diz. Portanto, amigos, nós podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício, e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Então, avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos. Ainda mais agora que o grande dia se aproxima. E aí o texto continua. Desistir e virar as costas para tudo o que aprendemos e recebemos, para a verdade que agora sabemos, é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo. E estaremos sem defesa no juízo final. E que julgamento será? Se a pena por quebrar a lei de Moisés era a morte física, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus, se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos e se insultarem o Espírito? Isso não é pouca coisa. Deus já vos avisou. Vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar. E ele foi muito claro. A vingança é minha e eu não vou deixar passar nada. Disse também, Deus vai julgar o seu povo. Acreditem, ninguém vai escapar. Lembram-se de quando vocês viram a luz pela primeira vez? Eram tempos difíceis. Ser desrespeitado em público e atacado de todas as formas era a rotina. Às vezes com vocês, às vezes com seus amigos. Se os amigos eram presos, vocês ficaram do lado deles. Se os inimigos atacavam e tomavam seus bens, vocês os deixavam ir com um sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Nada disso os aborrecia, nada os fez retroceder. Então, não joguem tudo isso fora. Na época, vocês eram confiantes, e devem ser agora. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não vai demorar agora, ele está a caminho. Ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um
que esteja firme comigo, descansa em leal confiança. Mas se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Mas não somos perdedores, não vamos desistir. Ah, não! Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Que em 2023 você tenha essa certeza. O sacrifício de Cristo Jesus por mim e por você, ele nos purifica de todo pecado. Ele nos dá a permissão de entrarmos no lugar santíssimo através do sangue e do corpo de Cristo Jesus. E nós podemos exercer o amor uns pelos outros. Há um alerta aqui nesse texto. Nós temos que tomar cuidado para não voltar atrás. Mas nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós somos daqueles que caminham em frente, que confiam no Senhor e que aguardam o grande dia do seu retorno. Então, em 2023, nesse ano que se inicia, que você possa depositar a sua confiança em Deus, em todos os dias do ano. Que você possa renovar as suas forças a cada manhã, porque as misericórdias do Senhor com certeza vão se renovar a cada manhã sobre mim e sobre você. E que você tenha um ano para lá de abençoado. E também seja uma bênção no lugar onde você está. Um forte abraço. Esse ano de 2023 está começando e a gente já teve aí um momento muito importante de compartilhar da palavra de Deus, de adorarmos a Deus. E nesse momento eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco, parar para refletir um pouco sobre como nós vamos usar os nossos talentos, como nós vamos colocar o direcionamento da nossa vida, das nossas ofertas, dos nossos recursos, como é que eles devem ser aplicados. E eu gostaria de convidar você a olhar um pouquinho para o próximo que está perto da gente mesmo, para o próximo que está muito longe, mas que precisa muito conhecer a mensagem de esperança que você conhece e eu conheço. Então, que nós sejamos, em 2023, que a gente aprenda a ser muito mais luz para as pessoas que têm vivido nas trevas, na escuridão, e que a gente possa compartilhar disso, levar essa luz, que é Cristo e a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Então, eu convido você a fazer isso junto comigo, junto com a IBNU, junto com todo mundo. Então, vamos fazer parte desse projeto maravilhoso do Reino de Deus para as nações, para o mundo, que a gente transforme esse mundo num mundo melhor através daquilo que Deus tem nos dado. Então, vamos orar juntos nesse momento, fazendo essa entrega a Deus, dos nossos recursos, das nossas orações, da nossa adoração a Deus. E que esse ano seja muito especial para você, para mim e para essas pessoas que vão ouvir a mensagem da esperança e do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos entregamos nesse momento. Não é apenas uma parte dos nossos recursos, do nosso talento, da nossa oração, mas nós nos entregamos a Ti. Que esse ano de 2023 que está começando não seja apenas, Senhor, um ano de esperança para nós, mas que seja um ano de esperança, que a gente ajude a levar essa esperança para as pessoas que tanto precisam, Senhor, que realmente a gente possa viver aquilo que o Senhor nos falou, seja luz para as nações, que a gente possa ser isso, Senhor Deus, levando o amor, levando, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor, a Tua vida, a Tua mensagem de esperança para essas pessoas, através dessas ofertas, através das nossas orações. Que o Senhor receba, Senhor Deus, a cada um de nós nesse momento, entregues nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor se alegre com tudo isso que estamos colocando diante de Ti e que o Senhor nos dê sabedoria para que tudo isso seja usado da melhor forma para o Teu reino e
para ser essa esperança na vida das pessoas. Nós louvamos, adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tudo bom? Que coisa boa! Estamos começando fevereiro e nesse mês aqui na Turma das Nações nós vamos aprender sobre um personagem da Bíblia que talvez alguns de vocês não conheçam, não é tão famoso assim. O nome dele é Neemias. Você já ouviu as histórias de Neemias? São muito legais. E hoje nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre a vida dele. Neemias, ele era um homem que morava lá na cidade de Suzã. E quem era rei nessa cidade, naquela época dele, era um rei chamado Artaxerxes. Que nome estranho, não é mesmo? E você sabe qual era a profissão de Neemias? Neemias, ele era copeiro desse rei. Mas o que será que o copeiro fazia? O copeiro do rei não era só o responsável por preparar a parte da cozinha, da copa, né? Dos copos. Não era só isso, não. Ele era como um auxiliar do rei, com um cargo de muita importância. E ele era de grande responsabilidade também, com a profissão, o cargo que Neemias tinha. Mas vocês sabem uma coisa muito diferente, um pouco estranha, que Neemias era responsável por fazer? Toda vez que o rei ia jantar, almoçar, né? Ia beber, Neemias servia lá a bebida do rei. E aí ele era responsável por provar o que o rei ia tomar. E aí ele tomava o que o rei ia tomar, todo mundo via que Neemias tinha ficado bem, e assim, quando o copeiro provava a bebida do rei, eles sabiam, por exemplo, que a bebida do rei não tinha sido envenenada. Olha só quanta responsabilidade, né? Agora, o mais importante da história da vida de Neemias é que Neemias era um servo de Deus. Um belo dia, Neemias estava lá em Suzã, quando de repente chega o seu irmão Hanani. Olha aqui, o irmão dele, eles se encontraram. Neemias ficou super feliz que eles tinham se encontrado. Mas ó, a carinha de Hanani não tá muito boa não, né? Hanani morava lá em Judá, lá onde estava morando o povo de Deus. Não era em Suzã, onde Neemias morava. Neemias viu que o rosto dele estava meio triste e começou a perguntar como estava Judá, como estava a cidade de Jerusalém, como estava todo mundo. E aí Hanani contou que a cidade... Aí ele pegou e começou a contar e perguntar. Antes dele falar, Neemias estava lá pensando em Jerusalém, né, as pessoas dentro da cidade, cercada pelos muros. Como será que eles deveriam estar vivendo agora, que não estavam mais no cativeiro, eles não eram mais servos, né, de ninguém, estavam lá vivendo em Jerusalém. Como será que eles deveriam estar? E aí Neemias ficou imaginando, mas aí você já sabe o que pode ter acontecido, né? Hanani, com essa cara triste, ele falou: Neemias, você não vai acreditar. Jerusalém está toda destruída, o muro está todo derrubado. Poxa vida, o que ainda sobrava, o fogo pegou, queimou, ficou tudo destruído. Ah, gente, mas Neemias ficou muito triste com essa notícia. E aí os dois ficaram lá conversando, e ele falando, tipo, não acredito que isso aconteceu, que coisa triste. E aí, Hanani foi embora. Neemias, sabe o que ele fez? Ele parou, pensando em tudo isso que tinha acontecido. E ele orou a Deus. Ele falou: Senhor Deus, ouve a oração do seu servo. O que é que eu posso fazer? E o mais interessante da história de Neemias é que ele primeiro viu um problema, uma necessidade, algo que tinha que ser feito. Ele logo entregou esse problema a Deus. Entregou tudo o que ele estava sentindo a Deus e perguntou a Deus o que ele poderia fazer. E aí Neemias tomou uma atitude. Ele fez uma ação. No outro dia, quando Neemias tinha ido trabalhar, encontrou com o rei Artaxerxes. O rei notou que Neemias estava um tanto quanto triste, uma cara desanimada, e aí ele perguntou: "Ô Neemias, o que está acontecendo com você? Por que você está assim tão triste?" E aí Neemias foi e falou a verdade. Falou ao rei: "Como é que eu vou ficar feliz?
da cidade dos meus pais, onde meus pais viveram, que agora já estão até mortos. A cidade está toda destruída, eu estou muito triste com isso. Os muros estão todos derrubados que protegiam a cidade. E aí o rei olhou assim e falou: mas o que você quer fazer, Neemias? Aí Neemias foi, parou, pensou, orou novamente a Deus, pediu sabedoria, foi e falou com o rei: rei, eu queria poder ter uma liberação, uma licença, que o senhor deixasse eu ir para a cidade de Jerusalém, porque eu quero reconstruir os muros. E vocês sabem, crianças, Deus ouviu a oração de Neemias, tocou no coração do rei e liberou Neemias, mandou pessoas para ajudarem Neemias no caminho, escreveu cartas que ajudariam Neemias a ter liberações no caminho para chegar mais fácil no lugar, sem ter problemas. E a Neemias ainda conseguiu com isso ajuda até para a madeira do muro que ele ajudaria a reconstruir. Olha só, Neemias nos ensina uma grande lição com tudo isso. É que quando nós encontramos um problema, uma necessidade, algo que precisa ser feito, nós temos que colocar a mão na massa. Entregue aquilo que você viu a Deus, aquela necessidade a Deus. Pergunte a Deus como você pode ajudar e depois vai e faça. Não espere que outra pessoa faça por você. Imaginem se nessa história Neemias tivesse falado: né? Derrubaram os muros de Jerusalém. Ai, que peninha. Poxa, tá bom. Vou ficar aqui vivendo a minha vida. Não vou fazer nada não. Olha só, Neemias não teria participado da reconstrução dos muros de Jerusalém, que foi algo tão marcante, tão importante. Então, crianças, Neemias deixou de ficar triste do jeito que ele estava, ficou feliz, voltou para Jerusalém, ouviu o que Deus tinha falado para ele e colocou a mão na massa. Faça assim também você. Se você vê um problema, uma necessidade, entregue a Deus e veja como é que você pode ajudar. Um beijão e que vocês fiquem com a história de Neemias guardada no coração. Nós agradecemos a você que nos acompanhou na nossa celebração, momento especial da semana, quando nós como comunidade agradecemos a Deus, ouvimos a sua palavra e tentamos caminhar na direção daquilo que envolve o reino de Deus. Esteja sempre sintonizado com a gente, voltando sua vida para a mensagem e os ensinos de Jesus, e que Deus abençoe seu coração, sua vida. Diante de ti